Você consegue fazer uma lista de 5 mulheres LGBT que fizeram a diferença no mundo? Daquelas que você diz pro seu amigo, como assim você não conhece essa mulher incrível? Imagino que tenha sido difícil por aí, né? Eu estava fazendo listas por aqui e pensei, tanta mulher LGBT, lembre-se, G de gay, por isso que não entra nessa lista, que fez muita coisa foda para que eu pudesse estar aqui hoje falando nesse canal, que eu precisava também contar essas histórias. Meu nome é Tati Ribeiro e esse é o canal Preta no Branco. Antes da gente começar, não esquece, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para receber as notificações com novidade e não deixa de curtir o nosso vídeo. Aqui a gente fala sobre tudo, sempre pelo meu ponto de vista, o olhar de uma preta no mundo. E tem muita coisa que a gente pode falar sobre esse ângulo, não é mesmo? O vídeo de hoje é sobre mulheres incríveis, pessoas que lutaram por direitos e que abriram espaço para que houvesse LGBT em tudo quanto é canto. 5 mulheres LGBT que fizeram história. A gente sabe que a história apaga as mulheres negras o tempo todo. E a primeira mulher da nossa lista é uma que até os LGBTs tentaram apagar. Vamos ouvir sobre a Marsha P. Johnson. Você já ouviu falar da Batalha de Stonewall? A gente comemora o dia 28 de junho como o Dia do Orgulho LGBT não é à toa. O que aconteceu em resumo foi o seguinte. Tinha um bar em Nova York chamado Stonewall, que era um espaço de convivência de LGBTs. As LGBTs iam para lá para se sentir seguras, um espaço de fato em que elas se sentiam acolhidas. E aí o que aconteceu? A polícia resolveu entrar e meter o cacete na galera. Mas e aí? E aí que uma transexual preta resolveu tacar-lhe um copo na polícia. Nunca fez tanto sentido a expressão "tá pensando que travesti é bagunça"? Sim, uma transexual preta, prostituta, Marsha foi lá e foi pra cima da polícia. A batalha durou vários dias e o resultado foi uma grande visibilidade para as pautas e lutas LGBTs. Você que conhece a história deve estar se perguntando como você nunca ouviu falar da Marsha antes. É simples. O movimento gay, sim, gay, estamos falando do movimento de homens gays brancos, apagou as transexuais travestis da história de Stonewall. Teve até filme sobre Stonewall com um personagem gay branco fictício, como se ele tivesse jogado a primeira garrafa. Tudo isso para apagar da história o fato de que quando o bicho pega, são as mulheres pretas que estão com seus corpos na linha de frente. Marsha deixou um legado lindo de luta pelas pessoas LGBTs, principalmente para transexuais e travestis. Ela, que saiu de casa e foi para Nova York atrás de uma vida melhor para si mesma, foi prostituta, modelo de Andy Warhol, mas acima de tudo, livre. Fundou, junto com Silvia Rivera, a STAR, a Ação das Travestis de Rua Revolucionárias, que tirava mulheres travestis da rua e da situação de vulnerabilidade. Ela sempre viveu também em situação de vulnerabilidade, mas se esforçava muito para conseguir ajudar seus irmãos e suas irmãs. Esse processo mostrou o quanto ela tinha um olhar diferente sobre o mundo e um olhar diferente sobre a luta das LGBTs. A STAR oferecia comida e abrigo para drag queens e travestis que viviam nas ruas de Greenwich Village. E a sua morte ainda é um mistério. Seu corpo foi encontrado no rio Hudson em 1992. A polícia alegou suicídio, mas pessoas próximas a ela têm certeza absoluta que não se tratou disso, que ela não tentou se matar, que na verdade ela foi assassinada. E a gente sabe como é fácil se descartar corpos negros e depois nunca se assumir que se tratava de um assassinato político ou de um assassinato da polícia, não é mesmo? Marsha é uma mulher que a branquitude tentou apagar da história. Ela não foi a única, mas ela acaba sendo um marco da forma como a história oficial, seja ela a história dos livros, as histórias dos movimentos sociais, sempre apagam mulheres, negras e negros, travestis e outras LGBTs. A verdade é que é como se essa história só tivesse pessoas brancas. Nós sabemos muito bem que nós somos sempre apagados. Nós somos nota de rodapé no máximo, não é mesmo? E esse apagamento não se dá só na história oficial. Se apaga também o pensamento de pessoas importantes ou suas produções acadêmicas. E assim a gente chega na nossa segunda grande mulher da história, Audre Lorde. Audre Lorde era negra e lésbica, filha de caribenhos, foi filósofa, escritora e começou o debate sobre interseccionalizar classe,
raça e gênero, num momento de uma onda forte do feminismo, a segunda onda, quando na verdade a maior parte das pessoas estavam muito ocupadas se preocupando com as questões das mulheres brancas da classe média dos Estados Unidos. Sabe quando? Um dos maiores livros que ela escreveu foi traduzido aqui no Brasil em 2019. Enquanto isso, vários brancos são traduzidos todo dia. Se isso não é apagamento, meus amigos, eu não sei o que é. A história dela não é diferente da história das pouquíssimas mulheres negras que se arriscaram à vida acadêmica nos anos 60. Ela teve que ralar muito e ter todo tipo de emprego para conseguir se formar na Universidade de Nova York. Depois, fez mestrado em biblioteconomia na Universidade de Colômbia e se dedicou a estudar essas relações: patriarcado, racismo e classes sociais. Lorde não escrevia apenas tratados políticos, ela também fazia poesia. Para ela, a poesia também era uma arma de emancipação, uma arma de luta, no fim das contas, uma arma revolucionária. Aliás, ela não foi pioneira só em falar sobre interseccionalidade, mas a verdadeira interseccionalidade, porque tem muita gente aí que faz esse debate para mascarar o debate de classe, mas esse é um tema para um outro vídeo que a gente fale só sobre isso. Ela também foi uma das primeiras a falar sobre autopreservação das mulheres negras e o autocuidado. A gente sabe que o tema do autocuidado virou propaganda de batom, ou de venda de muita maquiagem, compra de roupa, esse tipo de coisa. Não era disso que a Audre Lorde estava falando. Ela falava de autopreservação e autocuidado no sentido da gente colocar os nossos desejos e vontades em primeiro lugar. Estamos falando de mulheres negras que passam a vida inteira colocando o outro ou os outros, o coletivo, à frente das suas próprias vontades e dos seus próprios desejos. O que ela diz é que se autopreservar significa que a gente está cuidando de nós mesmas e que nós estamos cuidando para uma luta de emancipação das mulheres negras. A gente fazer os nossos desejos e vontades não significa um lugar individual ou individualista. Significa a gente conseguir enxergar que mulheres negras têm também suas próprias coisas, seus próprios cuidados, ou seja, deixa ela com as coisinhas dela. Pensa só, quantas vezes você já abriu mão do seu desejo individual por conta de pressão coletiva? Quantas vezes o seu desejo ficou para trás por conta da luta coletiva, como foi o meu caso, ou mesmo porque o racismo disse para você que você não podia. E aí, quando você passa a se priorizar, vão dizer para você que isso é egoísmo. Para Lorde, não se trata de egoísmo. A gente colocar num mundo em que dizem pra gente que a gente não pode em nenhum momento os nossos desejos em primeiro lugar, significa um ato revolucionário. Ela não foi a única pensadora negra apagada pela história. A nossa terceira mulher também foi vítima desse mesmo mal. Vamos falar de Lélia Gonzalez. A filósofa e antropóloga Lélia Gonzalez viveu um Brasil complicado. Para além do racismo, ela viveu a perseguição da ditadura militar e as dificuldades de oportunidades. Ela é mineira e lésbica e foi uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado e do Olodum. Só com esse currículo a gente já podia colocar ela num lugar memorável, mas ela vai muito além. Gonzalez foi a primeira brasileira a propor um debate afro-latino-americano que também fizesse a intersecção entre gênero, raça e classe, assim como Audre Lorde. Ela se inspirou nos movimentos de fora do Brasil, mas entendeu que a gente precisava ter um olhar a partir do nosso lugar. Imagina o seguinte, lá nos anos 70, ela resolveu fazer um estudo que misturava psicanálise, raça, candomblé e gênero. Enxergar a mulher afro-latino-americana a partir desses olhares. Pois é, e ainda tem gente que nunca leu Lélia Gonzalez. Se você não leu ainda, corre, porque na real, tu tá perdendo. Se você não acredita em mim, você pode acreditar nas palavras da Angela Davis quando ela veio ao Brasil. Abre aspas. Por que vocês precisam buscar uma referência nos Estados Unidos? Eu aprendo muito mais com Lélia Gonzalez do que vocês aprendem comigo. Fecha aspas. Aqui nós temos duas questões importantes. A primeira, o fato da gente sempre achar que o que vem de fora é melhor. E segundo, e mais importante, o fato de que quase não se lê mulheres negras no Brasil, né? Quantas mulheres negras você já leu? Eu sei que às vezes o acesso é difícil, mas a internet tá aí pra isso, né, meu filho? Pensa que hoje em dia você pode ter acesso via PDFs, e-books, livros nos sebos, mas também essas novas editoras aí que têm colocado esses livros nas prateleiras. É só você procurar que você acha. Mas Tati, por que é tão importante assim ler autoras negras? Porque elas abriram espaço para que a gente pudesse conceber o feminismo negro como a gente conhece hoje. Se não fosse a Lélia Gonzalez, a gente não teria o espaço que a gente tem para fazer esse debate.
porque ela batalhou e muito, inclusive, para fazer o debate das mulheres negras dentro do próprio movimento negro. Ou você acha que foi fácil para ela chegar falando sobre mulheres, LGBTs, candomblé e tudo isso dentro de um movimento que já estava sendo massacrado pela ditadura militar? Não era. Ela fez e faz muito pela história das mulheres negras e pelo debate que nós estamos fazendo aqui hoje. Por isso, como diz o velho ditado, é preciso pedir licença para as que vieram antes. Mas a nossa lista não tem só acadêmicas, não. Vamos falar da nossa número 4, Marielle Franco. Marielle é hoje um símbolo de luta por justiça para as mulheres negras. E eu tive a honra de conhecê-la, uma mulher muito simpática, inclusive. Ela era mãe, cria da favela, LGBT e foi estudante de cursinho popular. Ela não teve uma vida fácil e por isso se dedicou a transformar esse mundo num mundo melhor para as que viessem depois. Foi bolsista de Ciências Sociais na PUC-Rio e depois fez mestrado em Administração Pública na UF, onde ela estudou a relação entre as UPPs e as favelas, para compreender a nefasta mudança das políticas de segurança pública no Rio de Janeiro. Marielle era afiliada ao mesmo partido que eu, o PSOL, e em 2016 foi eleita vereadora. Levou para dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro as vozes silenciadas das mulheres pretas de favela. Entre projetos de leis, embates com vereadores machistas e preconceituosos, audiências públicas, ela fez a diferença dentro daquele espaço. E por isso mesmo precisou ser silenciada. Eu não quero aqui dar detalhes sobre a execução da Marielle. Ainda bem que esse é um tema muito debatido pelas pessoas e que não parece que vai ser esquecido. Mas eu quero falar sobre o apagamento que se fazem das mulheres negras, as nossas vozes. Se não podem nos apagar da história, nos silenciam com ameaça ou com morte. Esse parece ser o destino que querem para mulheres como Marielle ou Márcia. Alvejaram o seu carro porque queriam silenciar vozes, sonhos e lutas, mas esqueceram que ela era a semente. O que torna o caso Marielle tão importante é, para além da sua história, o que isso significa. Marielle provavelmente foi assassinada pelas milícias porque atrapalhava os seus planos. Mas ela não foi a primeira a atrapalhar. Mas corpos negros são sempre mais facilmente descartáveis. Mas o mais impressionante é que as sementes de Marielle se espalharam de maneiras muito distintas pelo mundo. Tivemos uma votação histórica em 2018 e depois em 2020 de mulheres negras, é verdade. Principalmente das deputadas que se reivindicavam as Marielles e queriam dar continuidade para o trabalho que ela começou. Mas não foi só na política que as sementes de Marielle se espalharam na música, na dança, na arte, na academia, nas lutas de rua, aqui no YouTube. Cada mulher negra que continua colocando a sua voz não deixa de ser, de alguma forma, uma semente de Marielle. A gente perdeu tudo, inclusive o medo. Isso não é modo de falar. Pense em tudo que a gente já perdeu nessa vida, na forma como tentam nos silenciar e mesmo assim as mulheres negras cada vez mais se colocam na linha de frente da luta. Isso não é coincidência, é legado. Com Marielle, aprendemos que nossa voz pode e deve ecoar, e nós não seremos interrompidas. Outras vozes vieram antes de nós, antes de mim, antes de Marielle, antes de todas essas que eu contei hoje aqui. Uma delas é muito importante para nós. Chika Manicongo. Chika era ancestral impressionante. Ela era congolesa, foi trazida e escravizada para o Brasil e foi a primeira travesti da história do Brasil pós-colonização. Isso porque antes da invasão portuguesa a gente não tinha registro, né? Ela era escravizada por um sapateiro e foi denunciada para a Inquisição porque se recusava a usar roupas masculinas e também a ser chamada pelo seu nome de batismo. Tudo isso no século XVI, viu? E ainda tem filha da p... que se recusa a chamar as pessoas pelo nome social hoje em dia, século XXI, né? Inclusive, o próprio registro da história da Chika é muito confuso. Isso porque não vão contar isso nos livros, né? E aí a gente só sabe que essa história aconteceu porque há registro do crime pelo Tribunal da Inquisição. E é assim que a gente fica sabendo da primeira travesti da história do Brasil pós-portugueses causando por aqui. E a gata criou seu nome com muita honra, viu? Manicongo é uma expressão usada no Congo para falar de autoridades ou divindades. Isso significa o quê? Que Chika Manicongo nada mais é do que Chika, rainha do Congo. Ela faz o nome dela, viu? A nossa rainha chegou no Brasil como sujeito escravizado, mas conseguiu virar sapateira e virou uma verdadeira celebridade na Cidade Alta, em Salvador. Ela era conhecida
por ser muito namoradeira e por impor a sua forma de vida independente das pressões da sociedade. Ela dizia que vivia como Kudina, que é uma entidade do Congo que pode ser considerada como uma identidade de gênero decolonial. Mas a pressão foi muita. Em algum momento, ela teve que abrir mão da sua identidade de gênero, do seu estilo de vida, para que não fosse assassinada pelo Tribunal da Inquisição. E assim, ela passa a usar roupas de homem e segue perseguida pelo resto da sua vida. A coisa toda é tão confusa que até o século XX ela era lida pelos historiadores como um homem gay. E só depois de algum tempo que foi se compreender que ela se considerava uma mulher e era uma travesti. E aí fica a pergunta: será que em algum momento vão contar essa história na escola? História de mulheres LGBT de luta que mudaram as nossas vidas e fizeram toda a diferença na nossa história? Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, dar o curtir e também acionar o sininho para você receber notificação quando tiver novidades. Te vejo na próxima!